Meus pais me cortaram completamente há 5 anos e, depois, exigiram que eu vendesse minha casa para pagar a dívida de US$ 150.000 da minha irmã. Quando me recusei, eles invadiram minha casa com tacos de beisebol e destruíram a sala, causando US$ 40.000 em danos para se vingar de mim, e ainda levaram meu bebê à força. Enquanto minha mãe bufava, "Vamos ver como você não vai nos dar seu dinheiro", minha irmã me imobilizou, continuou me agredindo e disse: "Bom, se eu não receber esse dinheiro, acho que você não vai ter esse segundo bebê." Antes que ela me desse um chute na barriga, meu marido apareceu, e eles só perceberam tarde demais que a casa destruída não era mais minha. Foi então que começaram a pedir perdão. Meu nome é Sarah, e esta é a história de como minha própria família tentou destruir minha vida apenas para se destruírem no processo. Vou começar do início. Há 5 anos, quando eu tinha 23 anos, meus pais me cortaram completamente. Por quê? Porque me recusei a abandonar a faculdade de enfermagem para financiar os empreendimentos da minha irmã Jéssica. Jéssica tinha 26 anos na época e já havia falido em 3 tentativas diferentes de startups, cada uma financiada pelos meus pais com cerca de US$ 30.000. O estupim veio quando disse que não pegaria empréstimos estudantis para dar dinheiro a Jéssica para sua quarta ideia de negócio, uma coisa ridícula de MLM com óleos essenciais e cristais. Meus pais, Linda e Robert, ficaram furiosos. Disseram que eu era egoísta e ingrata por tudo o que tinham feito por mim. Minha mãe gritou comigo naquele dia, o rosto vermelho de raiva: "Se você não vai ajudar sua irmã, então não é filha nossa. Não venha rastejando de volta quando perceber o que perdeu." Meu pai apenas ficou lá, braços cruzados, acenando com a cabeça: "Sua mãe está certa, Sarah. A família vem em primeiro lugar, e você mostrou onde estão suas prioridades." Eles me bloquearam em tudo: telefone, redes sociais, e-mail. Fui completamente cortada da família extensa, porque meus pais se encarregaram de difamar minha imagem, dizendo a todos que eu era uma egoísta que abandonou a irmã na hora da necessidade. Esses 5 anos não foram fáceis, mas foram os melhores da minha vida. Terminei a faculdade de enfermagem, consegui um emprego no hospital local e conheci meu marido, David, em uma cafeteria perto do campus. David estava terminando sua residência em pediatria, e nos aproximamos pela exaustão compartilhada e pelo amor ao café terrível do hospital. Casamos-nos 3 anos atrás e, 2 anos depois, recebemos nossa filha Emma. Ela é a luz da minha vida, uma criança feliz, com os olhos escuros do David e meu temperamento teimoso. Com 18 meses, já anda com confiança e começou a falar suas primeiras palavras. David ganha bem como médico agora que terminou a residência, e meu salário como enfermeira também não é ruim. Conseguimos comprar uma bela casa em um bom bairro, com um quarto de bebê para Emma e planos para mais filhos. Eu estava grávida de 6 meses do nosso segundo filho, um menino que planejávamos chamar Michael, quando tudo desmoronou. Começou com uma ligação numa terça-feira de março. Eu me preparava para meu turno no hospital quando o telefone tocou. Número desconhecido, mas algo me fez atender. "Sarah, é sua mãe." Quase deixei o telefone cair. Depois de 5 anos de silêncio, ouvir a voz de Linda foi chocante. Ela parecia mais velha, mais cansada do que eu lembrava. "Mãe", consegui dizer, quase sussurrando. "Precisamos conversar. Você pode vir aqui hoje?" "Estou trabalhando, não entendo." "Vocês me cortaram há 5 anos. Bloquearam-me de tudo." Houve uma pausa. "As coisas mudaram, Sarah. Sua irmã está em apuros e precisamos da sua ajuda." "Que tipo de apuros?" "Apenas venha depois do trabalho, por favor." Contra meu melhor julgamento, aceitei. David não ficou feliz, mas compreendeu minha necessidade de encerramento. "Apenas tenha cuidado", avisou ele ao eu sair para a casa deles. As pessoas geralmente não mudam, especialmente seus pais. Chegar à casa da minha infância parecia surreal. O quintal estava mais abandonado do que lembrava, e a casa precisava de uma nova pintura. Quando Linda atendeu a porta, mal a reconheci. Parecia exausta, com fios grisalhos no cabelo e novas linhas ao redor dos olhos. "Sarah", disse ela, e por um momento achei ver uma emoção genuína em seu rosto. "Olha para você, você está bem." Do outro lado da sala, Robert estava sentado em sua poltrona de sempre, e Jéssica no sofá.
Jéssica sempre fora a irmã mais bonita, loira, enquanto eu era morena, curvilínea, enquanto eu era magra e extrovertida, enquanto eu era reservada. Mas agora ela estava horrível. O cabelo sem vida, havia engordado, e olheiras profundas marcavam seus olhos. Oi, Sarah, disse Jéssica, sem me encarar. Sentei-me cuidadosamente, minha barriga de grávida tornando o gesto ainda mais desconfortável. Então, do que se trata? Perguntei. Robert pigarreou. Jéssica está com problemas financeiros. Já a ajudamos o quanto pudemos. Mas quão grande é o problema? Perguntei, já temendo a resposta. $150.000, disse Jéssica baixinho. Senti o sangue esvair do meu rosto. Como você conseguiu acumular uma dívida dessas? Era uma oportunidade de investimento, respondeu defensivamente. Eu ia reformar casas para vender. Peguei dinheiro emprestado de alguns investidores privados, e o mercado quebrou. E você pegou emprestado de agiotas, disse eu, firme. Não era uma pergunta. O silêncio de Jéssica falou por si só. Linda se inclinou para a frente. Sarah, estão ameaçando ela. Essas pessoas não estão brincando. Já demos tudo o que tínhamos, nossas economias, o fundo de aposentadoria do seu pai. Até pegamos uma segunda hipoteca da casa. E ainda não é suficiente, acrescentou Robert. Conseguimos pagar 50 mil, mas precisamos do valor total. Ou, o quê? Perguntei. Vão machucá-la, disse Linda, com lágrimas nos olhos. Sarah, ela é nossa filha. Não podemos perdê-la. Sentei-me chocada. Depois de 5 anos sendo rejeitada, queriam que eu salvasse Jéssica de mais uma confusão. E não era um valor pequeno, era dinheiro que mudaria a minha vida. Sinto muito, disse finalmente. Sério, mas não posso ajudá-los. Não pode ou não quer? Jéssica retrucou, deixando transparecer um pouco de sua antiga atitude. Ambos, respondi. Honestamente, mesmo se quisesse ajudar, não tenho esse dinheiro sobrando. Mas sua casa, insistiu Linda. David é médico, você é enfermeira. Podem pegar um empréstimo com garantia da casa ou até vendê-la e diminuir de tamanho. Olhei para ela, incrédula. Você quer que eu venda a minha casa? A casa onde moro com meu marido e minha filha? Onde planejo criar minha família? É apenas uma casa, Sarah, disse Robert. A vida de Jéssica está em risco. E a minha vida? A vida da minha família? Eu disse, firme. Vocês me cortaram há 5 anos porque eu não financiei os negócios da Jéssica. Me chamaram de egoísta e ingrata. Me bloquearam da família e agora querem que eu venda minha casa para consertar a bagunça que ajudaram a criar. Isso é diferente, protestou Linda. É questão de vida ou morte. Não, disse, levantando-me. Eu não vou fazer isso. Sinto muito que Jéssica tenha se metido nessa situação, mas não vou sacrificar a segurança da minha família para consertá-la. O rosto de Jéssica se contorceu de raiva. Sua egoísta. Sempre achou que era melhor que eu. Jéssica, não, comecei. A minha vida inteira foi, por que você não é mais como a Sarah? A Sarah é tão responsável, a Sarah é tão inteligente. E agora, onde está essa responsabilidade quando sua família precisa de você? Minha família é David, Emma e este bebê que estou carregando, disse, levando a mão protetora à barriga. Vocês deixaram de ser minha família há 5 anos, quando me cortaram por apoiá-los. Saí, ignorando protestos e ameaças. Jéssica gritou atrás de mim que lembraria disso e que eu me arrependeria de abandonar a família. Dirigi para casa, tremendo, mas sabia que havia tomado a decisão certa. Durante 2 semanas, eles ligaram e enviaram mensagens sem parar. Linda tentou manipulá-la com culpa, Robert com argumentos lógicos, e Jéssica alternava entre súplicas e ameaças. Bloqueei seus números e pensei que o assunto tinha acabado. Deveria ter sabido melhor. Era uma tarde de quinta-feira, em abril. Eu estava em casa com Emma. Tinha tirado algumas semanas de folga porque a gravidez estava difícil e David achou melhor eu descansar. Emma dormia no berço, e eu estava na sala lendo um livro, aproveitando o silêncio. Foi quando ouvi o som de vidro quebrando.
No início, pensei que algum pássaro tivesse batido na janela, mas então ouvi vozes e meu sangue congelou. Onde ela está? A voz de Jéssica, cheia de raiva. Sarah, era minha mãe. Sabemos que você está aqui. Seu carro está na garagem. Peguei o telefone e corri para o quarto de Emma, trancando a porta atrás de mim. Minha filha ainda dormia, alheia ao perigo. Com os dedos trêmulos, disquei 190. 190, qual é a emergência? Minha família invadiu minha casa, sussurrei, a voz tremendo. Eles estão lá embaixo e estou grávida, com um bebê comigo, disse eu, tremendo. Senhora, preciso que se acalme. Você está em um local seguro? Estou trancada no quarto da minha filha, no andar de cima. As viaturas já estão a caminho. Fique na linha comigo. Lá embaixo, eu podia ouvir passos se movendo e então um som que fez meu coração parar, o estrondo de algo pesado batendo em alguma coisa. Sarah. A voz de Robert ecoou pela casa. Desça aqui agora. Emma se mexeu com o barulho, e eu balancei suavemente o berço, rezando para que ela não acordasse e começasse a chorar. Mais sons de destruição e a voz de Jéssica. Se ela não nos der o dinheiro, vamos pegar o que pudermos. Essa TV deve valer alguma coisa. Jéssica, para ouvir Linda dizer, mas a voz soou sem convicção. Não, ela quer ser egoísta. Tudo bem, vamos mostrar a ela o que ser egoísta traz. Os sons de destruição continuaram por o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos. Finalmente, ouvi a maçaneta do quarto de Emma se mexer. Sarah, sabemos que você está aí, disse a voz de Linda, bem do lado de fora da porta. Saia. Precisamos conversar. A polícia está a caminho. Bom, rosnou Jéssica. Então podem te prender por não ajudar sua irmã quando ela precisava de você. Emma começou a chorar, assustada pelas vozes. Peguei-a no colo, apertando-a contra mim, mas o choro parecia alimentar ainda mais a raiva de Jéssica. Traga esse bebê aqui. Gritou Jéssica. Se você não vai me ajudar, talvez sua preciosíssima filha consiga te convencer. A maçaneta da porta balançou com mais violência e ouvi o som de alguém chutando a porta. Parem! Gritei. Você está assustando ela. Vai parar quando concordar em ajudar Jéssica, disse Robert. Não precisa ser difícil, Sarah. É só assinar os papéis para pegar um empréstimo com garantia da casa. Eu não vou fazer isso. Respondi. Foi quando a porta se estilhaçou. Robert entrou empunhando um taco de beisebol. Eu podia vê-lo em suas mãos enquanto avançava pelo portal quebrado. Atrás dele, Linda parecia pálida, mas determinada, e Jéssica segurava outro taco, o rosto contorcido de raiva. Me dê minha neta. Disse Linda, estendendo a mão para Emma. Não. Apertei Emma contra mim, recuando. Me dê ela, Sarah. Não vamos machucá-la. Só queremos que você veja a razão. Vocês invadiram minha casa com tacos de beisebol. Claro que vão machucá-la. Disse eu, desesperada. Jéssica avançou. Me entregue o bebê ou eu a levo. Quando ainda me recusei, Jéssica investiu contra mim. Lutamos, e Emma agora chorava, aterrorizada pelo caos. De alguma forma, na confusão, Linda conseguiu tirar Emma de meus braços. Aqui. Disse Linda, segurando minha filha chorando. Agora, talvez você nos ouça. Por favor, implorei, mãos trêmulas, não machuquem ela. Ela é apenas um bebê. Não vamos machucá-la, disse Linda, mas a voz estava fria. Mas não vamos devolvê-la até você concordar em ajudar Jéssica. Foi então que Jéssica me empurrou com força, e eu caí para trás, batendo no chão. Antes que eu pudesse me levantar, ela estava sobre mim, me imobilizando com os joelhos nos meus braços. Sabe de uma coisa, Sarah? Disse Jéssica, levantando a mão. O primeiro tapa fez meus ouvidos zumbirem. Estou cansada de você agir como se fosse melhor que eu. Outro tapa. Cansada de você ser a filha perfeita. Tapa. A bem-sucedida. Tapa. Aquela que todos amam. Jéssica, pare. Gaguejei, sentindo sangue na boca. Não,
Quer ver o que ser egoísta traz? Os olhos de Jéssica estavam selvagens, quase insanos. Quer proteger essa vida perfeita que você construiu enquanto eu perco tudo? Linda ainda segurava Emma, que gritava de terror. Vamos ver como você não vai nos dar seu dinheiro, resmungou minha mãe, com voz cheia de desprezo. Quando você perder tudo, vai entender o que Jéssica está passando. Jéssica se inclinou perto do meu rosto. Bom, se eu não receber esse dinheiro, acho que você não terá esse segundo bebê. Vi sua intenção em seus olhos antes que ela se movesse. Ia chutar minha barriga, tentando me fazer perder o bebê. Tentei me virar para proteger meu filho que ainda estava por nascer, mas Jéssica me tinha presa. Por favor, não! Gritei. Não com o meu bebê. Jéssica ergueu o pé e eu fechei os olhos, esperando o impacto que destruiria tudo. Ele nunca veio. Saiam da minha esposa. A voz de David cortou o caos como uma faca. Abri os olhos e o vi na porta, ainda com o uniforme do hospital, o rosto uma máscara de raiva que eu nunca tinha visto. Jéssica se afastou de mim, de repente insegura. Robert ergueu o taco de beisebol ameaçadoramente. Você deve ser o marido, disse ele. Bom. Talvez consiga fazer sua esposa entender alguma coisa. David entrou no quarto, e eu podia vê-lo analisando a cena, eu no chão, sangrando pela boca, Jéssica e Robert com tacos, Linda segurando nossa filha gritando. Me dê minha filha, disse David, a voz mortalmente calma. Ainda não acabou aqui, disse Linda, recuando diante dele. Já acabou para vocês, disse David. E vão me devolver minha filha e sair da minha casa antes que eu chame a polícia. Já chamamos, disse Jéssica desafiadora. Sarah nos denunciou. Bom, disse David. Então podem ser presas por invasão, agressão e colocar uma criança em perigo. Isso pareceu abalar a confiança de Linda. Ela olhou ao redor da sala destruída, e agora eu podia ver o estrago. Minha linda sala estava devastada, o sofá rasgado, a mesa de centro em pedaços, a TV destruída e buracos nas paredes feitos pelos tacos de beisebol. É isso que acontece quando a família não ajuda a família, disse Jéssica, mas já se dirigia para a porta. David me ajudou a levantar, e eu podia vê-lo examinando meu rosto com um olhar médico, catalogando meus ferimentos. Está machucada em outro lugar? O bebê, acho que estamos bem, disse eu, embora meus braços ainda doíssem onde Jéssica me segurara e meu rosto latejasse pelos tapas. Finalmente, Linda entregou Emma a David, e nossa filha imediatamente se acalmou nos braços do pai. Ainda não acabou, disse Linda. Jéssica ainda precisa de ajuda, e você é a única família que ela tem. Então ela deveria ter pensado nisso antes de invadir nossa casa e agredir minha esposa grávida, disse David, friamente. Foi quando ouvimos as sirenes. Os minutos seguintes foram um caos. Policiais preencheram a casa. Paramédicos me examinaram, e Jéssica, Robert e Linda foram algemados. Os oficiais colheram depoimentos, fotografaram os danos e documentaram meus ferimentos. Precisaremos que ambos compareçam à delegacia amanhã para dar seus depoimentos completos, disse o oficial Martinez. Mas já temos provas suficientes para acusar os três de invasão, agressão, destruição de propriedade e colocar uma criança em perigo. Depois que todos saíram, David e eu ficamos na sala destruída, segurando Emma entre nós. O estrago foi extenso, facilmente $40.000, talvez mais. Não acredito que fizeram isso, disse David, balançando a cabeça. Meus próprios pais, David. Minha própria família. Eles não são mais minha família, disse eu, firme. Eles deixaram isso claro há 5 anos, e hoje só reforçaram. Passamos os dias seguintes lidando com ajustadores de seguro, empreiteiros e advogados. A casa estava inabitável, então nos mudamos temporariamente para um hotel. Emma estava apegada e assustada, chorando com qualquer barulho, e eu tinha dificuldade para dormir, sobressaltando a cada som. Uma semana após o ataque, recebemos a ligação que mudou tudo. Senhora Thompson era nosso advogado, Michael Shane, preciso vê-la, junto com seu marido, o quanto antes. Há algo sobre a situação da casa que vocês precisam saber. Nos encontramos em seu escritório naquela tarde, com Emma brincando silenciosa no canto. Estou revisando os registros da propriedade da sua casa, como parte do caso criminal contra sua família, disse Michael. E descobri algo muito preocupante.
Ele espalhou alguns documentos sobre a mesa. 3 meses atrás, alguém solicitou uma linha de crédito imobiliário enorme contra sua casa, $200.000. O pedido foi aprovado e o dinheiro sacado imediatamente. Senti o mundo girar. Isso é impossível. Nós nunca solicitamos nenhum empréstimo. A aplicação parece ter suas assinaturas, e foi enviada com cópias de seus documentos de identidade, declarações de imposto de renda e extratos bancários. Tudo parecia legítimo para o credor. David se inclinou para a frente. Como alguém conseguiu todas essas informações? É aí que fica interessante, continuou Michael. O rastro dos documentos mostra que alguém com acesso às suas informações financeiras pessoais orquestrou isso. Linda Richard tinha acesso legítimo aos registros da sua hipoteca por causa de seu emprego no First National Bank, onde sua hipoteca original estava registrada. Mas não só isso, Michael continuou. Ela usou sua posição para conseguir cópias das suas declarações de imposto, extratos bancários e outros documentos financeiros pessoais. Então, roubaram nossas identidades, disse eu, quase sussurrando. É pior que isso, disse Michael. Depois de conseguir o empréstimo de $200.000, o dinheiro foi imediatamente transferido para pagar as dívidas da Jessica com seus credores privados. Mas aqui está o detalhe. Eles falsificaram suas assinaturas em documentos concordando em entregar o dinheiro a Jessica. Do ponto de vista legal, vocês são responsáveis por um empréstimo de $200.000 que nunca autorizaram, e o dinheiro sumiu. O mundo girou ao meu redor. Então, devemos $200.000. O banco já começou o processo de execução hipotecária, disse Michael, gravemente. Como os pagamentos do empréstimo não foram feitos, eles estão se movendo para tomar a casa. E, por causa dos danos da invasão, o valor do imóvel caiu significativamente. Mesmo se venderem, provavelmente vocês ainda vão dever dezenas de milhares de dólares. Sentamos em silêncio, estupefatos. Minha própria família havia roubado nossa casa, destruído tudo em um acesso de raiva e, no final, perdido tudo de qualquer maneira. As semanas seguintes foram um turbilhão de processos legais. Jessica, Robert e Linda foram todos acusados de múltiplos crimes graves, incluindo roubo de identidade, fraude, agressão, invasão de domicílio e colocar uma criança em perigo. Os crimes financeiros foram extensos. Eles roubaram sistematicamente nossas identidades e nos enganaram em $200.000. Nosso seguro cobriu os custos temporários de moradia e alguns pertences pessoais, mas a fraude do empréstimo era mais complexa. Tivemos que contratar um contador forense para rastrear o dinheiro e provar que nunca autorizamos as transações. Não que quiséssemos a casa danificada de qualquer forma. A destruição foi extensa. A estimativa final foi de $60.000 em danos, não os $40.000 que inicialmente pensávamos. Mais importante, a ideia de morar em um lugar onde minha própria família havia me atacado me deixava enjoada. Nosso seguro acabou cobrindo os custos de moradia temporária e a perda dos pertences pessoais. O caso de roubo de identidade foi mais complexo. Tivemos que trabalhar com investigadores federais e reguladores bancários para provar a fraude. O hospital onde David trabalhava tinha um fundo de emergência que ajudou com nossas despesas imediatas. Meus colegas de trabalho na enfermaria fizeram uma vaquinha para nos ajudar a nos reerguer. Foi durante esse período que comecei a receber telefonemas. O primeiro veio de Linda, ligando da prisão. Sarah, querida, por favor. Você precisa entender, estávamos desesperadas. Jessica ia ser morta se não pagasse aquelas pessoas. Então, vocês roubaram minha casa? Perguntei, firme. Íamos devolver, disse Linda. Assim que Jessica se reerguesse, íamos acertar tudo. Como? Invadindo a casa que vocês achavam ser minha com tacos de beisebol, me imobilizando e tentando me fazer perder o bebê? Perguntei, incrédula. Isso saiu do controle, disse Linda. Jessica estava apenas assustada e com raiva. Ela não quis te machucar. Ela tentou me chutar na barriga, mãe. Ela tentou me fazer perder o bebê. Houve silêncio do outro lado da linha. Por favor, disse Linda, finalmente, a voz quebrando, não denuncie. Somos família. Vocês não são minha família, respondi, e desliguei. Mas as ligações continuaram. Robert ligou, implorando para eu reconsiderar,
dizendo que havia perdido o emprego e que Linda estava tendo um colapso na prisão. Parentes com quem eu não falava há 5 anos de repente entraram em contato, pedindo que eu fosse misericordiosa e compreensiva. O pior foi quando minha tia Carol ligou. Ela tinha sido como uma segunda mãe para mim quando eu crescia, e ouvir sua voz partiu meu coração de novo. Sarah, eu sei que o que eles fizeram foi errado, disse Carol. Mas eles são família e estão sofrendo. Não é punição suficiente? Tia Carol, eles roubaram minha casa. Me atacaram enquanto eu estava grávida. Tentaram me fazer perder meu bebê se David não tivesse chegado a tempo. Eu sei, mas a prisão não vai ajudar ninguém. Você não consegue perdoá-los? Você perdoaria alguém que fizesse isso aos seus filhos? Perguntei. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Não sei, mas sei que guardar raiva só vai te prejudicar a longo prazo. Eu não estou guardando raiva, disse eu. Estou exigindo justiça. O julgamento aconteceu 18 meses depois. Até então, eu já tinha o bebê Michael, um menino saudável e bonito, que parecia exatamente com o pai. Emma estava com quase 3 anos, falando frases completas e começando desfraude, e tínhamos encontrado uma nova casa em um bairro diferente, longe de onde meus pais moravam. O tribunal estava lotado. Amigos dos meus pais e alguns familiares distantes vieram mostrar apoio a eles. David e eu nos sentamos com Michael Shane e a promotora, uma mulher determinada chamada Amanda Foster, que havia se interessado pessoalmente pelo nosso caso. Isso não é apenas sobre fraude, Amanda nos disse durante a preparação. É sobre uma família que sistematicamente abusou e manipulou um dos próprios filhos. E quando essa criança construiu sua vida, eles tentaram destruí-la em vez de aceitar suas próprias falhas. Linda e Robert pareciam mais velhos, com mais grisalhos. A prisão não foi gentil com eles. Jéssica parecia desafiadora, mas dava para ver o medo em seus olhos quando olhava para o juiz. A promotoria apresentou o caso de forma metódica. Mostraram como Linda havia usado sua posição no banco para acessar ilegalmente nossos registros financeiros e informações pessoais. Demonstraram como ela usou essas informações para ajudar Jéssica a solicitar empréstimos fraudulentos contra nossa casa. Apresentaram evidências das atividades fraudulentas anteriores de Jéssica e suas dívidas crescentes, mostrando um padrão de crimes financeiros. Depois, vieram os testemunhos sobre a invasão e agressão. Tive que reviver aquele dia horrível, descrevendo como invadiram nossa casa, me imobilizaram, me deram tapas e ameaçaram meu bebê ainda não nascido. David testemunhou sobre me encontrar sangrando no chão, nossa filha pequena gritando de terror. A defesa tentou apresentar como uma disputa familiar que saiu do controle. Alegaram que Linda e Robert eram pais amorosos tentando salvar a vida da filha, que Jéssica estava desesperada e não pensava claramente. Meus clientes cometeram erros, disse o advogado de Jéssica em sua argumentação final. Mas não são criminosos. São uma família em crise, e famílias às vezes fazem coisas das quais se arrependem diante de situações impossíveis. A resposta de Amanda foi devastadora. Os réus querem que vocês acreditem que isso é sobre lealdade familiar, disse, olhando diretamente para o júri. Mas este caso é sobre algo muito mais sombrio. É sobre pais que criaram uma filha para acreditar que tinha direito a tudo e outra para acreditar que devia tudo à irmã. Quando Sarah Thompson finalmente disse não, quando ela recusou sacrificar a segurança da própria família pelas escolhas ruins da irmã, eles decidiram tomar o que queriam à força. Ela caminhou até a mesa de evidências e pegou fotos da nossa sala destruída e dos documentos fraudulentos do empréstimo. Isso é o que eles fizeram quando Sarah disse não. Roubaram sua identidade e a enganaram em $200 mil. Quando isso não foi suficiente, invadiram sua casa com armas. Agrediram uma mulher grávida. Atormentaram uma criança pequena e tentaram causar um aborto porque, se Sarah não lhes desse dinheiro, fariam de tudo para que ela não tivesse a família que queria. O júri ficou menos de 2 horas fora. Culpados em todas as acusações. A audiência de sentença aconteceu um mês depois. Por lei, eu poderia fazer uma declaração de impacto da vítima, e estava temendo esse momento há semanas. Levantei-me no púlpito, olhando para o tribunal. Meus pais sentaram-se à mesa dos réus, sem me encarar. Jéssica olhava para as mãos. Meritíssimo, comecei, a voz firme apesar das lágrimas. Há 5 anos meus pais me cortaram da família porque eu não abriria mão do meu futuro para financiar os erros da minha irmã.
Me chamaram de egoísta e ingrata e me bloquearam de suas vidas. Fiz uma pausa, reunindo forças. Passei esses 5 anos construindo uma vida da qual me orgulhava. Tornei-me enfermeira. Casei-me com um homem maravilhoso. Tive filhos. Achei que havia superado a dor de perder minha família. Mas eles não haviam terminado comigo. Olhei para Linda e Robert, obrigando-os a encontrar meus olhos. Quando não conseguiram me convencer a dar-lhes dinheiro, decidiram roubá-lo. Usaram informações pessoais roubadas para contratar um empréstimo fraudulento de $200.000 contra minha casa, deixando-me responsável por uma dívida que nunca autorizei. Enquanto usavam o dinheiro para pagar as dívidas de jogo de Jéssica, e quando descobri a fraude e ainda assim não cooperei, eles vieram atrás de mim com armas. Minha voz começou a tremer, mas continuei. Eles aterrorizavam minha filha pequena. Me imobilizaram e me agrediram. E minha irmã, a irmã pela qual eu supostamente deveria sacrificar tudo, tentou me chutar na barriga para me fazer perder meu filho ainda não nascido. Precisei pausar por um momento para me recompor. Meritíssimo, eu não quero vingança. Quero justiça. Quero que eles entendam que suas ações têm consequências. Que não se pode roubar pessoas e machucá-las apenas porque se compartilha DNA. Mais importante, quero garantir que eles nunca possam fazer isso com mais ninguém. Finalmente olhei para Jéssica. Sinto muito que você tenha tomado decisões erradas e se endividado. Sinto muito que nossos pais tenham incentivado seu comportamento por tanto tempo, a ponto de você nunca aprender a assumir responsabilidade por suas ações. Mas nunca vou me arrepender de ter escolhido a segurança da minha família em vez das suas más decisões. Sentei-me, tremendo, e David apertou minha mão. A juíza era uma mulher severa, na casa dos 60 anos, claramente experiente. Olhou para meus pais e Jéssica com desgosto. Em 30 anos na magistratura, disse a juíza Williams, raramente vi uma traição de confiança tão calculada. Os réus não cometeram apenas fraude. Eles destruíram sistematicamente a vida da própria filha porque ela se recusou a permitir o comportamento irresponsável da outra filha. Ela se voltou para Linda primeiro. Senhora Richards, você abusou da posição de confiança no banco para cometer roubo de identidade contra sua própria filha. Acessou ilegalmente suas informações financeiras pessoais e as usou para defraudá-la em $200.000. Depois, participou de um ataque violento contra sua filha grávida quando a fraude foi descoberta. Não demonstrou arrependimento durante este julgamento, tentando justificar suas ações como a ajuda à família. Condeno-a a 10 anos de prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional pelos primeiros 5 anos. Linda arfou e começou a chorar. Robert tentou segurar sua mão, mas a juíza continuou. Senhor Richards, você foi igualmente cúmplice nesse esquema. Ajudou sua esposa a acessar informações confidenciais e participou da conspiração de roubo de identidade. Também participou da invasão violenta e aterrorizou sua própria neta. Condeno-o a 8 anos de prisão federal. Finalmente, ela olhou para Jéssica. Senhorita Richards, você é a mentora de todo este esquema. Suas decisões ruins, sua recusa em assumir responsabilidades e sua crença de que sua irmã lhe devia apoio financeiro levaram a este momento. Você orquestrou o roubo de identidade, usou o dinheiro para pagar suas dívidas de jogo e, quando isso não foi suficiente, agrediu fisicamente sua irmã grávida e tentou provocar o aborto de seu filho ainda não nascido. Jéssica estava pálida, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Condeno-a a 15 anos de prisão federal. Você também será obrigada a pagar integralmente a restituição pelo roubo de identidade, empréstimos fraudulentos, danos à propriedade e trauma emocional que causou. O martelo bateu com finalidade. A sentença deveria ter sido o fim, mas, claro, não foi. Poucos dias após serem processados para o presídio estadual, os 3 começaram a tentar contato por intermediários. Carol ligou primeiro. Sarah, eles estão devastados. Agora entendem que o que fizeram foi errado. Não há alguma forma de reduzir a sentença? Não, disse eu, simplesmente. Mas Linda está tendo ataques de pânico na prisão. E Robert também não está bem. Os outros detentos não são gentis com pessoas que machucam crianças. Lamento ouvir isso, mas não há nada que eu possa fazer, mesmo que quisesse. A sentença é final. Você poderia escrever uma carta para o juiz pedindo clemência. Tia Carol,
eles roubaram minha casa. Me agrediram enquanto eu estava grávida. Tentaram me fazer perder meu bebê. Por que eu pediria clemência? Porque são família, Sarah. Porque perdoar é o que pessoas boas fazem. Fiquei em silêncio por um longo momento. Carol, você pediria para sua filha escrever uma carta pedindo clemência para alguém que tentou chutá-la na barriga enquanto ela estava grávida? Isso é diferente. Não, não é. E eu não vou mais permitir que eles se comportem assim, protegendo-os das consequências de suas escolhas. As ligações continuaram chegando. Amigos dos meus pais, parentes distantes, até o ex-namorado de Jéssica, todos pedindo que eu mostrasse misericórdia, lembrando que eles eram família, considerando o impacto em suas vidas. O pior foi quando a irmã de Linda, minha tia Marie, apareceu no meu trabalho. Sarah, por favor, implorou, me encurralando no estacionamento do hospital. Linda está desmoronando. Ela fala em se machucar. Isso me fez parar. Apesar de tudo, eu não queria que Linda se matasse. Se ela está tendo pensamentos de se machucar, a prisão tem conselheiros e psiquiatras que podem ajudá-la, disse cuidadosamente. Mas ela precisa saber que a família não a abandonou completamente. Só uma carta, Sarah. Apenas algo para lhe dar esperança. Marie, eles nunca pediram desculpas. Nem no julgamento, nem na sentença, nunca disseram uma vez sequer que se arrependiam do que fizeram comigo. Sempre deram desculpas e culparam os outros. Talvez se você tivesse tentado primeiro. Não cortei a conversa, cansada. Não sou responsável pela saúde mental da Linda. Não sou responsável por consertar a bagunça que fizeram da própria vida. Sou responsável por proteger minha própria família. E é isso que vou fazer. Mas as cartas da prisão começaram a chegar de qualquer forma. Primeiro de Linda, depois de Robert, e então de Jéssica. Chegavam a cada poucas semanas, encaminhadas pelo escritório de Michael Shane, para que não tivessem meu endereço. As cartas de Linda eram manipuladoras, cheias de culpa e jogadas emocionais. Sarah, minha querida filha, não passa um dia em que eu não pense em você e nos meus lindos netos. Sei que cometemos erros, mas estávamos tão apavorados com a possibilidade de perder Jéssica. Agora, como mãe, você precisa entender que às vezes fazemos coisas das quais nos arrependemos ao tentar proteger nossos filhos. Eu não sou mais a mesma pessoa que fez essas coisas. A prisão me mudou. Encontrei Deus e entendo agora que o que fizemos foi errado. Por favor, não consegue encontrar em seu coração o perdão para sua mãe? Só quero a chance de ser avó de Emma e Michael. As cartas de Robert eram mais diretas, mas igualmente manipuladoras. Sarah, sei que falhei como pai. Eu deveria ter protegido você em vez de deixar os problemas da sua mãe e de Jéssica se interpor entre nós. Deveria ter sido mais forte. Estou pagando pelos meus erros agora e aceito isso. Mas peço a você, como minha filha, que considere me deixar voltar à sua vida quando eu sair. Quero reparar. Quero ser o pai e avô que deveria ter sido. Mas as cartas de Jéssica eram as piores. Começavam raivosas. Sarah, espero que esteja feliz. Você destruiu toda a nossa família por causa de dinheiro. Mamãe e papai estão sofrendo por sua culpa. Eles são velhos e não merecem estar na prisão. Mas acho que você conseguiu sua vingança, não foi? Sempre me invejou por eu ser mais bonita e popular, e agora encontrou uma maneira de nos punir a todos. Depois, tornavam-se desesperadas. Por favor, Sarah, eu imploro. Cometi erros, ok. Sei disso agora, mas nunca quis machucar você ou o bebê. Estava apenas com muito medo e raiva. Por favor, escreva para o juiz e peça para reconsiderar nossas sentenças. Somos família. A família deve perdoar uns aos outros. E, finalmente, passavam a parecer algo próximo de um pedido de desculpas. Sarah, me desculpe. Me desculpe por tudo. Me desculpe pela morte, pela casa, por te machucar, por assustar Emma. Sei que pedir desculpas não resolve nada, mas preciso que saiba que entendo agora o quão errada eu estava. Tive muito tempo para pensar aqui e percebi que fui egoísta a vida toda. Mamãe e papai sempre me salvaram, e eu nunca aprendi a enfrentar meus problemas.
Mas ver o que minhas ações fizeram a você, a nossa família, não consigo viver com essa culpa. Por favor, podemos encontrar uma maneira de nos curar disso? Não espero que me ajude a sair mais cedo, mas talvez algum dia possamos conversar. Talvez algum dia você possa me perdoar. Li cada carta, e David me observava com preocupação crescente. Por que você está se colocando nisso? Perguntou uma noite, enquanto eu terminava de ler a última tentativa de redenção de Jéssica. Não sei, respondi honestamente. Talvez eu continue pensando que um deles realmente vai significar isso. Que vai assumir a responsabilidade sem tentar me manipular para ajudá-los. E algum deles faz isso. Olhei para a pilha de cartas. 3 anos de manipulação, culpas e desculpas meia boca. Não. Mesmo as desculpas de Jéssica terminam com ela pedindo algo. Eles ainda estão tentando tirar algo de mim. David se sentou ao meu lado em nosso novo sofá, na nossa nova sala de estar. Sabe, você não deve nada a eles, né? Nem perdão, nem relacionamento, nada. Eu sei, mas às vezes me pergunto se estou sendo dura demais. Se talvez eu devesse, pelo menos, responder, dizer que recebi as cartas. Sarah, eles tentaram fazer você perder nosso filho. Eles aterrorizaram nossa filha. Roubaram nossa casa e destruíram nossos bens. Não existe ser dura demais com pessoas que fizeram isso com você. Ele estava certo, é claro. Mas a culpa familiar é poderosa, mesmo quando a família não merece. A última carta chegou 4 anos depois da sentença. Era de Linda, e diferente das outras. Curta, menos manipuladora, quase derrotada. Sarah, esta será minha última carta para você. Entendo que você nunca vai responder, e finalmente aceitei isso. Quero que saiba que te amo e tenho orgulho da mulher que você se tornou, apesar de tudo que te fizemos passar. Você sempre foi a mais forte de nós, mesmo quando era pequena. Cuide-se e cuide da sua linda família. Espero que algum dia você encontre paz com tudo isso. Mamãe? Fiquei olhando para aquela carta por um longo tempo. Foi a primeira que não pedia nada, não tentava me manipular, não buscava me fazer sentir culpa. Era apenas um adeus. David me encontrou chorando com a carta na cozinha. O que houve? Perguntou, preocupado. Acho que é realmente isso, disse, mostrando a carta. Acho que ela finalmente desistiu. E como você se sente com isso? Pensei seriamente na resposta. Aliviada, na maior parte, mas também triste, eu acho. Era realmente o fim de qualquer relação com eles. Já acabou no dia em que invadiram nossa casa com tacos de beisebol, David me lembrou suavemente. Isso é só eles finalmente aceitando o que você aceitou há muito tempo. Ele estava certo, mas ainda assim parecia um fim, e fins sempre têm um pouco de tristeza, mesmo quando são necessários. Hoje, 9 anos após o julgamento, estamos bem. Emma tem 12 anos, uma menina brilhante e curiosa, que ama ler e quer ser veterinária quando crescer. Michael tem 8 anos e é pura energia, obcecado por dinossauros e futebol. Estou grávida novamente do nosso terceiro filho, uma menina que planejamos chamar de Grace. David agora é chefe de pediatria do hospital, e eu me tornei enfermeira especialista em saúde materna. Compramos uma linda casa em um bairro seguro, com boas escolas. Temos um cachorro chamado Buster, uma minivan e uma hipoteca. É uma vida maravilhosamente normal. Emma às vezes pergunta sobre meus pais, porque ela não tem a voz do meu lado como alguns amigos dela. Eu explico de forma apropriada a idade. Às vezes as pessoas da família tomam decisões muito ruins que machucam os outros. E quando isso acontece, às vezes a família não pode mais ficar junta. Eles foram maus com você, mamãe? Perguntou uma vez. Sim, querida. Foram muito maus comigo. Sinto muito por terem sido maus com você, mas estou feliz que temos os avós do papai. Os pais de David foram maravilhosos. Mais do que compensaram a ausência de meus pais. Amam Emma e Michael intensamente e estão radiantes com a chegada do novo bebê. Hoje, não falamos muito sobre Linda, Robert e Jéssica. A terapeuta que consultei por 2 anos após o julgamento me ajudou a lidar com muita culpa e raiva. Aprendi que perdoar não significa manter um relacionamento com quem te machucou.
Significa parar de deixar que as ações deles controlem seu estado emocional. Perdoei-os no sentido de que não acordo mais com raiva. Não passo os dias planejando vingança ou desejando coisas ruins para eles. Mas perdoar não significa confiar neles ou querer que façam parte da minha vida. Significa apenas que liberei o veneno que colocaram no meu coração. Pelas notícias da família estendida, ouço pedaços do que aconteceu com eles. Linda foi libertada no ano passado, após cumprir 6 anos. Mora com Carol e trabalha meio período em um supermercado. Pelo que ouvi, a prisão quebrou seu espírito. Ela é apenas uma sombra da mulher manipuladora que foi. Robert saiu há 2 anos. Mora em um pequeno apartamento, trabalha na construção apesar de ter mais de 60 anos. Sua saúde não é boa, o estresse da prisão e a perda da família cobraram seu preço. Jéssica ainda tem 4 anos de pena. Carol diz que ela está fazendo faculdade na prisão e parece finalmente estar amadurecendo, mas não sei se é verdade ou apenas desejo de Carol. Jéssica sempre foi boa em convencer os outros de que mudou quando queria algo. Nenhum deles tentou me contatar desde a última carta de Linda.